9 no horário de Brasília e terminou empatada a primeira partida da Recopa Sul-Americana entre Independiente del Valle e Flamengo. A confiança em um resultado positivo na próxima quarta no Maracanã ainda é alta, mas a lesão de Bruno Henrique virou motivo de preocupação. Bruno Henrique deixou o vestiário com uma bota, mancando muito e com bastante dificuldade para subir no ônibus. Mas diante do que havia acontecido, quando ele marcou o gol de empate, essa imagem foi até tranquilizadora. Um grande susto, um baita susto, né? Parece que não, mas é um que sofres e outro que podias ficar na igualdade no marcador e o VAR. O Bruno Henrique saiu dentro do meio campo do adversário, alega que o ombro que já estava dentro do meio campo. Bom, mas não importa, o que importa é que o VAR marcou. No jogo, né, na hora do gol, ele dividiu a bola com o goleiro e teve um trauma da perna dele com a perna do goleiro. Então ele estava com muita dor ali no momento do gol, tanto é que ele não conseguiu comemorar, não conseguiu nem ficar em pé. Já pediu substituição e a gente, na avaliação, numa possibilidade ou não de ter uma fratura, a gente já levou para o hospital direto, fizemos a radiografia e realmente não constatou nenhum tipo de fratura. Então ele está tratando, está medicado e vamos avaliá-lo para a segunda semana. Felizmente entrei num momento delicado para o Bruno, mas graças a Deus não foi nada grave, foi só um susto. Fiquei feliz mais ao chegar no vestiário, que eu estava no doping. Eu cheguei no vestiário, encontrar o Bruno com a gente ali, deu tudo certo para ele, graças a Deus não foi nada demais. Tenho certeza, como eu falei, que o grupo está unido, está forte e ele vai estar junto com a gente. Lamentável, porque se você vê o lance agora, depois de 10 vezes por todos os lados, dá para ver claramente que eu não tirei o corpo. O contato sempre vai existir, que o atacante deixou a perna para trombar comigo, mas é triste porque a gente poderia ter saído com a vitória. Já era quinta-feira quando o ônibus do Flamengo deixou o estádio Atahualpa. E a gente pode dizer que os rubro-negros voltaram para casa com um bom resultado e principalmente aliviados. O resultado não poderemos dizer que é mau, também não poderemos dizer que é bom. É o mal menor que aconteceu no jogo. E vamos ter mais uma final de um troféu que o Flamengo nunca o venceu. No Maracanã, e espero que a equipa esteja dentro daquilo que é o habitual e possa fazer um bom jogo para sermos vencedores desta Recopa. Na Sul-Americana não existe o gol qualificado fora de casa, mas antes dessa decisão de quarta-feira, o Flamengo tem outra decisão no fim de semana, a decisão da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. André Lofredo voltou, meus amigos. E aí, tá melhor? Quase bom. Sua voz é a mesma? Não é a mesma, mas meus cabelos também não são. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Deixa eu te falar que tal esse jogo, diante das circunstâncias, altitude, que era o que especialmente o Mister mais temia. Mas assim, ele muda. Claro que ele tem um jogador mais ofensivo, um jogador que está com mais gás, mas também se esperava que fosse Pedro. E o Pedro só joga depois que o Bruno Henrique se machuca. Ou seja, me deu a impressão de que o Jorge Jesus ainda está tentando valorizar quem estava com ele antes de introduzir os novos jogadores. Você acha que é isso? Acho que sim. Fica muito claro também por você ter 2 jogadores que não estrearam. Thiago Maia, Pedro Rocha, jogadores que estão à disposição do Flamengo e que ainda não tiveram oportunidade. Por quê? Porque é um grupo com muita qualidade e é difícil de entrar mesmo. E acaba tendo preferência quem já estava lá. Mas talvez com o tempo essa preferência vá sendo mudada. Vamos lá para São Paulo, a Fabiola, ela também voltou, né? Ela saiu junto, assim, é um amor que eu fico impressionada. Me largaram. Mas ela estava bem de saúde. Ela estava ótima de saúde, ela estava só ciscando em outros programas. Isso aí. Aí eu perguntei, quando ele volta? Quinta? Então eu volto quinta também. Isso aí, exatamente. Isso, de fato, aconteceu. Caparica arrasou, Henrique Fernandes esteve aqui com a gente também. Eu tinha certeza que era o Caparica que eu ia encontrar hoje, mas já me falaram não. Deixa eu falar uma coisa, te perguntar, Fabiola, tua análise inicial aí desse jogo, se você concorda com o Lofredo em relação a essa questão do Mister estar valorizando os jogadores que já estavam lá. Não sei, eu acho que ele tem uma relação ali com o Diego diferente, assim, o Diego é um dos capitães, né? Ele gosta do Diego, Fabiola. E ele falou depois do jogo, bom dia, né? Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Lofredo. Bom dia para você. Ele falou depois do jogo que o Pedro, para ele, pelo menos por enquanto, ele está começando a trabalhar com o Pedro, mas é aquele jogador de área, matador, definidor, tanto é que fez o gol, né, da virada do Flamengo, mas que ele não conseguia ainda enxergar o Pedro como um Gabigol, no lugar do Gabigol, de muita movimentação. Há algum tempo. Né? Ele já foi vice-campeão da Libertadores, ele passa por um processo já aqui no continente já de fixar o nome e de mostrar o seu futebol já há algum tempo. E não só em casa, não só na altitude, né? Não, o time que sai, isso a gente vai ver semana que vem no Maracanã. É um time que não vai ter medo do Flamengo. Pode até ser que isso seja favorável pro Flamengo, mas é um time que não vai ter medo. Vamos falar de Bruno Henrique, então, que houve uma preocupação enorme, depois tudo, acho que ficou claro que não saiu daí direto já para o hospital, né? Na ambulância, já foi direto. Ó, sai ele de botinha, aí dá uma preocupada maior, porque ainda havia aí a suspeita de fratura, e aí no hospital fez-se os exames, né? Fizeram-se os exames e aí fica claro que não tem, que foi só uma pancada muito forte. Vai ser reavaliado. Provavelmente para Taça Guanabara não, né? Para Taça Guanabara não, até porque vamos ver exatamente qual é o time que o Flamengo vai utilizar na final da Taça Guanabara, mas não faz nenhum sentido colocar um jogador que vem de desgaste, viagem e lesão. E que é fundamental para o jogo de quarta-feira. 3 dias depois, numa final de Taça Guanabara. O Bruno Henrique, ele fez um post depois na rede social dele, agradecendo aí a Deus pela proteção, dizendo que está bem, que não passou de um grande susto. Agradeceu também as orações e boas energias de todos, que já estarão todos juntos novamente. E aí a gente preparou aqui, eu quero abrir uma discussão com vocês. Vamos pensar então em Taça Guanabara, né? Os possíveis substitutos de Bruno Henrique no time do Mister. Temos algumas possibilidades e eu quero que vocês discorram sobre elas. O Pedro, o Michael, o Pedro Rocha, que nem estreou ainda, né? O Vitinho, que entrou muito bem ontem, e o Diego, uma possibilidade também. Sim. Então, eu queria que vocês analisassem e entrassem ali nas ideias do Mister Jesus. Tem 2 jogadores que têm características mais próximas, Michael e Vitinho. Se você não utilizar... Eu acho que ele vai de Pedro. Pode ser Pedro, aí seria Pedro e Gabigol, já jogaram. Exato. Já mostraram que podem jogar. Exato. Que aí o Gabigol vai para a função do Bruno Henrique e o Pedro vai na do Gabigol. Eu acho que o Michael pode fazer a função do Bruno Henrique também. Pode fazer, o Michael seria uma substituição direta, assim como o Vitinho. É porque quando ele já trocou Gabigol e Bruno Henrique várias vezes e funcionou muito bem, né? Um na função do outro, eu imagino, né? Que ele não vai querer inventar, né? Que ele vai colocar o Gabigol no lugar do Bruno Henrique e o Pedro... o Gabigol vai voltar e aí o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Acho que essa é a mudança mais lógica, mas não quer dizer que é o que ele vai fazer, né? Mas por característica direta e pela qualidade de jogo, seria o Michael. Característica direta. Eu vou deixar o Gabigol na dele, vou trocar só a peça aqui e vou de Michael. Pensando que a gente está falando de uma decisão da Taça Guanabara contra o Boa Vista. A verdade é que ele não precisava usar praticamente ninguém. Podia até aproveitar para fazer algumas estreias. Você acha, Fabiola? Ou não? O Mister é o Mister e ele a gente já conheceu um pouquinho na temporada passada. Ele não abre mão de colocar o melhor em campo, né? O melhor possível. O que é ótimo. Eu acho que é importante, né? A Taça Guanabara. A gente fala... Sim. Claro que é super tradicional. Então, o primeiro turno do Campeonato Carioca, eu acho que ele quer mais esse título, sim. Eu acho que ele vai jogar com o melhor que ele tiver. E acho que... Vamos ver, né? A gente fala aqui na segunda. Quem sabe? Michael, Pedro... Então, quem que ele o que eu acho que poderia fazer com que ele modificasse um pouco o time esse desgaste, ter uma outra final, a decisão mesmo, na quarta-feira. E o fato do adversário, com todo respeito, ter um potencial muito menor do que o do Flamengo. A gente vê o Boa Vista jogar... foi eliminado ontem, inclusive, da Copa do Brasil. Perdeu para a Chapecoense, assim, sem a menor chance. É um time que, entre os pequenos do Rio de Janeiro, é bom, mas para jogar diretamente, principalmente com o Flamengo principal, tem uma diferença muito grande. Então, talvez uma ou outra peça possa ser modificada.
Rodrigo Caio, por exemplo. Rodrigo Tá Caio machucado também, se machucou também. Sentiu uma lesão no dia 22 de janeiro. Não tem um mês ainda. Eles ainda estão naquela fase de pré-temporada. Preparação física. E aí acontece o que aconteceu com o Rodrigo Caio, que sofre uma lesão muscular, Fabiola. No final já, imagina, jogando na altitude, né? Já no segundo tempo, final da partida ali. Dá, obviamente, o cansaço, acho normal também, deve ser mais um que fica fora desse jogo do final de semana, né? E tá tudo certo, é o processo de formação da equipe ainda, de fortalecimento. Eu né, acho também que concordo com o Lofredo. Olha que maravilha, voltamos bem. Bonzinho, só porque ontem eu falei voltamos bem. No grupo que eu ia estar aqui, que eu nem vinha hoje, eu ia deixar só os dois. Eu concordo com o Lofredo, eu pouparia muita gente aí para essa partida, mas acho que Mister vai colocar os titulares o melhor que ele tiver para jogar. O Flamengo na correria, né? Tem essa final, então ontem eles saíram do Equador e já chegam no Rio agora de manhã. Porque também hoje em dia poupar para o Flamengo não é você ficar com um time completamente reserva. É você ficar com jogadores de qualidade, né? Com muitos jogadores de qualidade. Então, assim, no ano passado, era mais difícil para o Flamengo poupar. O elenco era mais limitado. O time titular era muito bom, excelente. Aí você tinha duas peças que entravam e conseguiam manter o nível. Depois caía um pouco. Esse ano, não. Esse ano você tem mais peças. Você pode... Caía muito. Nesse tipo de situação... Da troca de repente ele vai, assim, tipo, o Bruno Henrique não deve jogar, o próprio Rodrigo Caio não deve jogar. Não joga, não sabe se o Léo Pereira também vai ter condição. Exatamente. Então, assim, talvez muita gente vai ter que jogar. Com desgaste, com altitude, com viagem, vai ter que jogar. Mas o que não precisar realmente, não sei se ele vai forçar. Não vai expor, né? O jogador. Vamos dar uma analisada no gol anulado, polêmica, né? 4 minutos de VAR. O Mister depois não tem falou... muito o que discutir. Entendeu? Colocou ali, traçou as linhas, ó. Tá 1 milímetro na frente, tá 1 milímetro na frente. A regra é essa. Tá o ombro, tá o dedão do pé, tá a unha. Ele tem o cabelo. Ele fez o máximo, ele fez todo o esforço para se manter no campo de defesa, para não ser pego em impedimento. A ideia foi genial, tava prestando atenção no jogo, mas ele saiu meio segundo antes e aí passou, talvez tenha passado o joelho ou o ombro ali e aí passou da linha. Os caras olham lá e o Bandeira deu no campo. Bandeira deu no campo. Não sei também se foi no susto. Acho que foi no susto. Também ele sabia que tinha o VAR, né? Sim. Pra dar o É por isso que, na verdade, assim, se eu sou o Bandeira, eu não dou. Tô na dúvida. Tô na dúvida, eu corro junto. Deixa fazer gol, deixa comemorar e aí deixa o VAR decidir. A gente viu muito isso no Campeonato Brasileiro, né? Oi? Que personalidade a dele, né? Deixa o VAR. Não, porque sabe por quê? Porque, na verdade, ele atrapalha a comemoração do gol, dando. É a única coisa que ele faz. Às vezes atrapalha até a finalização, né? Não, mas aí o cara comemora o atacante já vê ali que levantou a bandeira, já dá uma tirada de pé. Na verdade, ele só pode levantar a bandeira depois da finalização do lance. O que já faz com que o trabalho dele seja um pouco mais difícil, porque durante anos ele levantou a bandeira antes, tá? Ok, mas vamos supor que ele acerte. Aí ele faz o gol, aí o cara levanta a bandeira. Aí antigamente o que era? Levantava a bandeira, estava impedido, não tinha discussão, você começava a comemorar e parava. Agora não, agora você comemora, você não sabe se você comemora, se o Bandeira errou, se o Bandeira acertou, se vai ter VAR. Então, Bandeira, corre lá, volta para o meio. Para impedimento, hoje em dia, eu não sei nem se tem necessidade de Bandeira quando tem VAR. Essa eu não esperava. Meu amigo é um cara de tanta personalidade. Não, mas assim, eu não sou Bandeira. Francas. Eu não sou Bandeira. Não, deixa pro VAR aí, gente. Esse pepino não é meu. Esse aí não, eu acho que o impedimento só vai ser marcado pelo VAR. Se tem VAR, não precisa de Bandeira marcando impedimento. Sai o gol. Olha no VAR. Ok. Ou tira as bandeiras.